Segunda delação premiada de Daniel Vorcaro já está nas mãos da PF e da PGR. O documento segue em sigilo de justiça. Oficialmente, nada vazou para a imprensa, mas a expectativa é que o banqueiro tenha delatado figuras importantes da República. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz as informações. Uma coisa é certa, se o ministro André Mendonça der andamento ao processo após a segunda versão da colaboração premiada de Vorcaro, tem peixe grande na rede. Vamos então dar boa tarde, a Berê já está aqui no telão e vai trazer mais informações para a nossa audiência. Vai trazer direto de Brasília. Berê, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Obrigada, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. E sim, há uma grande expectativa em torno dessa nova versão apresentada ainda nesta semana pelos advogados de Daniel Vorcaro, né? Você falou em peixe grande, peixes grandes que foram pescados aí pelo Vorcaro nos últimos anos e que deram lastro para que o Banco Master expandisse seus negócios. Inclusive, um ponto ainda não acertado também nessa delação é com relação ao valor que ele deve devolver. Ele fala numa quantia de 40 bilhões, algo em torno de 60 bi, no mínimo, teria sido exigido pela Polícia Federal, mas isso também deve ser motivo de análise pelos próximos dias. Agora, o que eu tenho ouvido aqui nos bastidores de Brasília é que realmente nessa nova versão, Vorcaro não teria poupado nomes. Inclusive, a primeira versão dessa colaboração premiada, onde o ministro André Mendonça rejeitou o que teria sido ofertado aí pelo primeiro advogado, justamente pela omissão, né? Teria escondido muitos nomes e entre os citados agora nessa delação entregue nesta semana, estaria ali integrantes dos três poderes que vão desde o presidente Lula até mesmo ali nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares no Congresso. Então, ele não teria poupado nomes dos três poderes. Investigadores também falam que ele deu mais detalhes sobre esse contrato que firmou com a produtora que estava produzindo o filme Dark Horse, que conta a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve dar mais detalhes, então, sobre essa negociação que apareceu em um áudio, ele conversando com o senador Flávio Bolsonaro, e deve falar também sobre o encontro que teve aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde ele teria sido aconselhado à época de não vender o banco e aguardar que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, assumisse o Banco Central. Então, a expectativa é que ele fale, né, que essa delação, essa nova proposta apresentada também traga esses detalhes. Muito mais robusta, né? Foi isso que eu ouvi, inclusive, ainda ontem conversando com algumas fontes. Agora, é importante dizer também que a estratégia da defesa mudou, né? A gente lembra que no dia 22 de maio, o Juca, né, um criminalista muito conhecido em processos que tramitam dentro da Corte Suprema, ele entregou o caso justamente porque o Mendonça rejeitou a primeira proposta, mas agora a defesa de Daniel Vorcaro pretende realmente impressionar, trazendo nomes e histórias que vão além das provas que a Polícia Federal já tem, porque qual é o intuito? Que sendo homologado, ou seja, o relator, o ministro André Mendonça, aceitando essa proposta de colaboração premiada, eles vão pedir a conversão da prisão de Daniel Vorcaro, que hoje é preventiva, para uma domiciliar, né? Então, a gente vai aguardar, Geise, até o dia 12 de junho, essa é a data, é o prazo estabelecido para que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República analise, então, essa nova proposta entregue ainda nesta semana. E a gente vai aguardar, porque quem bate o martelo no final, ainda que a PF e PGR, né, aceitem, quem homologa mesmo é o ministro André Mendonça. Então está nas mãos dele a decisão e essa investida também por parte da defesa de Vorcaro, que almeja converter a prisão do ex-banqueiro para uma prisão domiciliar. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, viu? Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no JDO. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, contamos sempre com o nosso excelente time aqui de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. O nosso time já está no telão. Começamos pelas damas. Fabi Barroso, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, meu amigo Serrão. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no feriado.
e vão embora, porque novamente, será que o Vorcaro vai falar? Esperemos. Pois é, estamos aí na expectativa, hein? Vamos dar boa tarde também para o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Hoje tomei um susto entrando no Jornal do Oeste. Disseram, meu link estava corrompido. Eu falei, pô, tô recebendo um link master? Então vamos lá, pro JDO2. Bora nessa então. Fabi, a gente está então mais uma delação, nova delação. Não sabemos aí ao certo, a expectativa é de que nomes grandes é o que circula em Brasília, que nomes grandes da República estão envolvidos. Bom, a gente agora quer saber quais são esses nomes, né? Porque veja bem, a gente tem senador aparecendo, a gente já falou a respeito disso aí ao longo de toda a programação. A gente tem a Suprema Corte aparecendo, inclusive caso inédito, né? Primeira vez que a Suprema Corte aparece ali envolvida em casos de corrupção. Então, assim, qual nome mais pode aparecer? Os nomes grandes já apareceram. A questão é, vai haver punição? A questão é, essas informações, esses fatos que estão sendo vazados, levarão à prisão dos verdadeiros culpados pelo escândalo do Banco Master? Pergunta a ser feita, será que essas informações trazidas pelo Vorcaro são suficientes para fazer uma delação premiada ou a Polícia Federal já está com as mãos nessas provas, nesses nomes e no que o Vorcaro detalhou? Disseram que essa delação são várias e várias páginas, por isso o prazo, mas tem uma característica interessante. É óbvio, gente, que vai contar ali com a delação falando do Dark Horse, que é o filme do presidente Bolsonaro, que o Flávio pediu, porque já houve o vazamento dessas informações, das conversas. Então, se ele não trouxer, o pessoal nem senta para começar a negociar, para a gente entender. Então, isso vai haver. Agora, o que é diferencial, se nesse sentido, se vai ter o que trazer a mais, se realmente é aquilo que ficam dizendo, se o Vorcaro teria dado dinheiro indiretamente para o Eduardo Bolsonaro, etc. Isso vai sanar ou vai complicar, né? Nós já sabemos isso. Do outro lado, aí, nós temos dois ministros, e o que todos têm dito, as fontes que têm falado com jornalistas, etc., têm dito que ao menos um ministro. Bom, ao menos um ministro, nós temos, mas nós temos notícia de dois ministros do Supremo Tribunal Federal que teria, sim, algo a explicar. Veio ontem, a conhecimento de todos, um novo contrato feito com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, no valor de 50 milhões, e temos as questões do Taiaiá, né, que são bem complexas. Lembrando aqui que o Vorcaro, que essa delação não se trata apenas de crime financeiro. Aliás, o que mais deixa todo mundo impactado é que, para sustentar o crime financeiro, houve crime de corrupção e provavelmente também de lavagem de dinheiro. Então, quem são os participantes que foram corrompidos, não nosso arquivo aqui, né, mas foram corrompidos para que se mantivesse ao longo do tempo esses crimes em relação ao sistema financeiro brasileiro e à lavagem de dinheiro, né? Então, essa é a grande dúvida. E, aliás, essa imagem, como a nossa produção é sempre muito rápida, mas exatamente assim, está obscuro em relação a esses dois, né? Espero que a gente não dependa exclusivamente de uma delação do Vorcaro, que a Polícia Federal tenha, de fato, entrado em alguma profundidade aí e tem elementos novos para nós, porque realmente, né, já é um absurdo termos essas relações tão estreitas com quem pode vender facilidades. E ministros do Supremo Tribunal Federal realmente poderiam ter feito isso, ter ajudado. Então, são várias vertentes. A questão política, já sabemos que o Ciro Nogueira está comprometido, supostamente. O irmão dele, que também está comprometido, recebeu nessas mesmas decisões aqui nessa leva, né, da Operação Vorcaro, recebeu prisão domiciliar, porque teria colocado o passaporte português à disposição da justiça, então mostrou boa vontade. Então, nós estamos nessa fase do game, onde, se houver um avanço nessa delação, então nós vamos entender que o Vorcaro está, de fato, com vontade de dizer. Mas tem um agravante, porque quando aquilo foi negado, a primeira delação, o que nos trouxeram, eu acho que esse comportamento ainda se mantém, é que Vorcaro acha que ele não fez nada de errado. Então ele teria dificuldades em admissão de crimes e, por seguinte, também de colocar crimes
ou criminosos também numa delação por escrito, porque ele não se entende como criminoso. Vamos ver como isso se comporta, né, nos dias aí de prisão de Vorcaro e com o pai também preso e outras coisas aí que estão às vezes mais sensíveis, menos sensíveis, mas é esse conjunto aqui que vai determinar se a delação será suficientemente boa e se a Polícia Federal tem capacidade para andar sem essa delação do Vorcaro. Serrão, é importante ainda dizer, tem aquela questão da Interpol, né, do Nônimo e do Daniel Vorcaro constar naquela lista prateada, né, da Interpol, para que eles consigam pegar ainda mais o patrimônio relacionado a esse escândalo do Banco Master. A gente tem o Dias Toffoli, a gente tem o Nunes Marques, com aquela história do filho dele, do jatinho também, com algumas pessoas ali do Banco Master, enfim, então tem muito nome aí envolvido nesse caso do Banco Master. A expectativa é que outros apareçam. Pois é, eu insisto na tese. A lista do Vorcaro não pode ser prateada, não. Interpol, muda aí. Cria uma lista dourada, porque a coisa tá feia. A Berenice Leite hoje me fez lembrar o saudoso locutor esportivo Valdir Amaral, né? Na narração dele, né? Tem peixe grande. Indivíduo competente, o Vorcaro. Tem peixe na rede do Master. Choveu na horta do Supremo. Valdir Amaral diria isso na sua narração? Será? Vai chover na horta do Supremo? Vai aparecer realmente algum nome relevante de figura poderosa da República? Olha, é preciso tomar muito cuidado com as expectativas, porque eu posso estar com um princípio de conjuntivite aqui, mas já estou enxergando o jogo. O que eles estão querendo? Que apareçam nomes da direita para criar aquela confusão eleitoreira. Esse é o primeiro ponto que está na cara, está fácil de ver isso. Segundo ponto, delação premiada tem que apresentar provas reais, concretas, objetivas e nem sempre é isso que acontece. O Instituto da Colaboração Premiada, vulgarmente apelidada de delação premiada, tem sido sistematicamente desmoralizado no Brasil. Então, isso é muito terrível, isso é horrível. Porque você pensa, o cara delatou, não delatou nada, às vezes não delatou nada, citou o nome. Aí aquilo é considerado para efeito de delação para gerar confusão processual ou permitir a perseguição seletiva, mas no final das contas, o que pode acontecer? Alguns vão tomar um pau e outros vão conseguir o perdão conveniente. É rigor seletivo versus perdão conveniente. Um jogo inconveniente dentro do modelo de falta de justiça e muita impunidade no campeonato brasileiro, da falta de vergonha na cara. Então, esse caso Vorcaro, ele tem que apresentar provas concretas. O escândalo Master foi o mais grave do ponto de vista econômico da nossa história, mas ele já está sendo maculado por outros que já estão sendo escondidos e também por uma certa guerra interna no próprio sistema financeiro, em que os grandes bancos ou o grande banco que denunciou o Vorcaro agora também começa a ser perseguido pelo sistema para ver se alguém força a barra para tirar o pé do que precisa realmente ser investigado. Insisto, o caso Master está caminhando para uma Master impunidade. Então o que a gente está vendo agora não é um jogo real, é um jogo de cena. Valdir Amaral não gostaria de narrar nenhum gol nesse jogo horroroso.